Bem, imaginem carregar um segredo tão pesado que dita absolutamente todas as vossas escolhas durante 16 anos. Uau! 16 anos é mesmo uma vida inteira. Exato, é uma palavra não dita que ecoa na cabeça todos os dias. E agora, imaginem que a pessoa que vos vai forçar a confrontar esse fantasma é a vossa própria filha adolescente. É logo uma premissa incrível para começar. Sem dúvida. Sabem, geralmente quando falamos sobre uma ferida física, há uma expectativa de precisão absoluta. Alguém parte um braço, vai ao hospital, o raio-x mostra ali aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta e diz algo como ali está a fratura. Claro, o corpo humano pode ser super complexo, mas a mecânica de um osso partido é bastante linear. É uma imagem nítida, não é? E o nosso cérebro adora essa clareza, porque nos permite focar logo ali no tratamento. Mas depois damos um passo para o lado e entramos no mundo das feridas emocionais, das omissões, do trauma, daqueles sentimentos que enfiamos numa gaveta mental e trancamos à chave. E aí a tal máquina de raio-x avaria por completo. Nem mais. De repente olhamos para uma paisagem diagnóstica que é densa, turva, e é exatamente nessa neblina emocional que vamos navegar na nossa análise de hoje. Vamos focar-nos na fascinante história do guião de Diário das 300 Milhas, que faz parte das nossas fontes para este mergulho. E é uma excelente escolha. Fiquei muito entusiasmada ao ler. Eu também. A nossa missão hoje é desvendar como é que esta narrativa, que à primeira vista parece tipo um simples drama familiar impulsionado por uma miúda de 16 anos, se transforma num tratado tão poderoso sobre o peso do silêncio. E o que é interessante é que não é só drama pesado. A história oscila de forma dramática entre uma reflexão super profunda sobre a paralisia emocional e subtramas incrivelmente caóticas e hilariante. É um contraste brutal. Promete a quem nos ouve uma exploração real sobre as complexidades das relações humanas e sobre a coragem, ou neste caso a absoluta falta dela, para comunicar. Precisamente. Essa justaposição cria um espaço perfeito para analisarmos as táticas que usamos para evitar a dor. Bem, o que me prendeu logo foi a introdução da Bárbara, a nossa protagonista de 16 anos. Ela muda-se para Braga para viver com o pai e o Júnior. Ele é professor num colégio, desenha nas horas vagas, uma vida pacata. Até pacata demais, diria eu. Pois. E a Bárbara tem um objetivo claro. Ela quer escrever um romance chamado Diário das 300 Mil Milhas. Mas sofre de um bloqueio criativo monumental. A inspiração pura e simplesmente não vem. O que é muito comum nessa idade quando se tenta forçar a criatividade. Exato. Até que a mãe dela lhe dá uma sugestão inusitada. Investigar uma história amorosa do passado do pai. Uma história guardada a 7 chaves que envolve uma mulher conhecida apenas por K. E os detalhes dessa dinâmica familiar são deliciosos. Sim. A família é descrita de forma tão peculiar. Temos uma avó adorável, uns tios que são os autênticos mecânicos aventureiros, a tia dona do colégio, e depois temos a prima Lisa. Ah, a prima Lisa, a quem o Júnior chama muito carinhosamente de o demónio. É mesmo esse o termo. E repara, é esta tapeçaria familiar vibrante que serve de pano de fundo para a missão da Bárbara. Ela vai usar o passado amoroso do pai como matéria-prima literária. E isso é fascinante porque a Bárbara está ali rodeada por pessoas ativas, caóticas até. E no centro está o pai, um homem fundamentalmente parado no tempo. Sabes o que me ocorreu? Isto é quase como uma escavação arqueológica emocional. A adolescente acaba por ser a terapeuta não oficial do próprio pai. É uma ótima analogia. Porque, quer dizer, é comum os filhos verem os pais apenas como figuras de autoridade inabaláveis. Mas a Bárbara olha para o pai e vê um protagonista cheio de falhas que precisa de um empurrãozinho para ter um final feliz. O que acaba por inverter completamente os papéis tradicionais de desenvolvimento. A teoria diz que o adulto deveria ter inteligência emocional para navegar os seus fantasmas. Pois, supostamente. Mas o Júnior está completamente engessado e a iniciativa da Bárbara obriga-o a confrontar uma narrativa que ele considerava encerrada. Ele tenta usar a desculpa de que o passado é o passado. Que é um escudo perfeito, não é? Pensemos nas vezes que fazemos isto no dia-a-dia, evitamos um colega por causa de um mal-entendido e dizemos que o passado é o passado. Exatamente. A psicologia explica que usamos essas evasões para conservar energia emocional. Só que o passado só é passado quando está resolvido. Senão, é apenas um presente que andamos a evitar ativamente. Uau, é mesmo isso. E a Bárbara não aceita essa racionalização.
O que nos leva à dura realidade do que aconteceu há 16 anos. A verdadeira raiz do problema. Sim. Explorando as fontes, percebemos que o Júnior não era sempre este homem parado. Ele era um jovem adulto, tirava a carta de condução, saía, até que recebe uma proposta para ir trabalhar para a Antuérpia, na Bélgica. Uma daquelas mudanças de vida drásticas. Exato. E na altura, ele e a Cá eram grandes amigos. Tinham uma cumplicidade enorme que transbordava a amizade. Mas perante a partida, ele simplesmente foge. Ele escolhe ir-se embora sem nunca confessar que a amava. Os diálogos nessa parte mostram o impacto devastador dessa falta de comunicação. A Ká tenta lançar pontes, diz que ele está diferente, mas ele esquiva-se a tudo. E o peso desse silêncio gigantesco transita para o presente. Há aqui uma personagem-chave, o amigo Mário. Ele tenta aconselhar o Júnior, dizendo que ele está preso num falso dilema. Porque o Júnior construi um cenário mental onde tentar e falhar é pior do que nunca tentar. E aterrador. E o ponto alto desta parte é a carta ou mensagem que o Júnior finalmente envia a Cá, anos mais tarde. A forma como está escrita é um murro no estômago. Ele admite... Nunca foi falta de sentimento, foi falta de coragem. Exatamente. E ele reflete que a vida seguiu, que teve uma filha, que agora tem exatamente os 16 anos que o tempo lhes roubou, e descobre que a Cá também tem um filho, que a vida dela também avançou. É a crueldade da passagem do tempo a bater-lhe à porta. Completamente. Tudo isto culmina num reencontro super tenso num jantar em Lisboa. A casa admite que sente que recuaram no tempo. E sabem o que o Júnior faz nessa oportunidade de ouro? Entra em pânico e foge de novo. Provando que velhos hábitos demoram a morrer. Olha, deixem-me fazer aqui um contraponto porque eu, quando li isto, fiquei mesmo indignado. A sério, compreendo. Espera aí, não será um pouco ou até muito egoísta da parte do Júnior despejar esta bagagem emocional em cima da Cá após 16 anos, só para aliviar a própria consciência? Ela já tem uma vida estruturada. Ele surge, lança a bomba e, ao primeiro sinal de tensão, foge. É uma provocação justíssima. O comportamento dele é objetivamente desestabilizador para ela. Mas a psicologia da evasão explica isto. Ele não foge por falta de amor, foge porque o cérebro dele escolhe a dor segura em vez da alegria arriscada. Dor segura. Sim. A segurança do isolamento é miserável, mas previsível. A vulnerabilidade de tentar algo genuíno traz o risco de rejeição que o cérebro processa quase como dor física. Ou seja, o reencontro em Lisboa mostra que o trauma não desaparece só com o tempo. Pelo contrário, o tempo cristaliza esse medo. Pois, faz tudo sentido. Mas mudando aqui de mudança, porque as fontes descrevem um contraste tonal que é quase... causa quase vertigens. Ah, a parte da Lisa? Exatamente. Estamos imersos neste peso existencial dramático e de repente o guião atira-nos para um episódio de puro caos, tipo Looney Tunes. E isso é brilhante em termos narrativos. Para quem nos acompanha a visualizar, enquanto o pai lida com sentimentos reprimidos na sua poça de angústia, a prima Lisa, o demónio, decide declarar guerra aberta ao novo professor de digital, o Fábio. Ela chama-lhe homem nabo, não é? Homem nabo e adesivo. E as peripécias são absurdas. Ela arquiteta planos maquiavélicos, vai roubar as rodas do carro do professor, persegue-o com um taco de beisebol. É uma escalada de loucura. Completamente. Faz o homem cair num buraco, ser atropelado por um caminhão de lixo. Há até referências hilariantes a ele tentar usar a força do Chuck Norris para lidar com a miúda. E termina daquela forma quase alucinatória. Sim, no final da narrativa, o Fábio e uma mulher chamada Celeste acabam perdidos a pé num deserto. Quer dizer, o que é isto? Será apenas um alívio cómico atirado ali para o meio ou serve para mostrar que a vida e o caos diário não param enquanto tentamos resolver as nossas crises existenciais? Não é só alívio cómico de todo. É um espelho invertido do dilema principal. A hiperatividade destrutiva da Lisa é o polo oposto da inércia depressiva do Júnior. Portanto, reagem à falta de controle de formas opostas. Exatamente. O Júnior internaliza e sofre por inação, que chamamos de supressão. A Lisa externaliza e age impulsivamente, aquilo a que chamamos de acting out. Então, o Júnior tenta controlar o mundo pelo silêncio para que nada lhe toque. E a Lisa cria a anarquia total para não ser surpreendida. Nenhuma das formas funciona. Nenhuma. A paralisia consome-o por dentro. A anarquia dela destrói tudo por fora. A letargia do Júnior torna-se muito mais evidente quando posta ao lado deste caos absoluto. É uma construção fantástica. E claro, essa letargia não podia durar para sempre. O que nos leva ao clímax da história.
Encorajado pelo amigo Mário, que o avisa que esta pode ser a última grande oportunidade, o Júnior finalmente ganha coragem. E temos aquele cenário clássico. O clássico absoluto. A grande confissão amorosa à noite, debaixo de uma chuva torrencial, à porta da casa da Cá. Pode ser um clichê, mas o simbolismo da chuva funciona tão bem. O desconforto físico de estar encharcado quebra a barreira de segurança onde ele viveu durante 16 anos. Ele põe-se à mercê dos elementos e das emoções. Pois está totalmente vulnerável. E declara-se, afirma que a amava há 16 anos e continua a amar da mesma forma. E a resolução da Cá também é muito forte. Ela quebra a sua própria defesa e admite que também deveria ter falado na altura, que não devia ter assistido à partida dele em silêncio. É um momento lindo, mas sabem o que mais me marcou? Apesar de todo este romantismo à chuva, a verdadeira tese da história vem da Bárbara. Ao concluir o seu livro, ela faz um monólogo final e diz que o maior erro não foi terem-se separado. Foi não terem falado quando deviam. É isso. E eu pergunto-me qual o verdadeiro peso dessa constatação. Porque a frase que realmente ressoa é que o arrependimento de falar raramente pesa tanto como o arrependimento de ficar calado. Isto vindo de uma miúda de 16 anos. É uma maturidade incrível e toca numa verdade neurológica. O nosso cérebro detesta tarefas inacabadas, que é o chamado efeito Zeigarnik. Conversas não tidas ficam num ciclo infinito na nossa cabeça, a consumir largura de banda mental. Uau, o efeito Zeigarnik faz imenso sentido. Falar e ser rejeitado dói, claro, mas gera encerramento. O cérebro arquiva a situação. Mas o silêncio gera um "e se" infinito, que foi o que o torturou durante 16 anos. Pois, a lição extraída pela Bárbara vai muito além do romance. É uma regra para a vida. A vida recompensa os que arriscam sentir e mostrar. E acho genial como a narrativa usa uma adolescente para ensinar inteligência emocional a um adulto. É a ironia perfeita. O tempo, por si só, não cura nada. Apenas acumula ferrugem se trancarmos as coisas na gaveta. É mesmo. Bem, a recapitular a nossa jornada de hoje. Fomos de um simples bloqueio criativo de uma adolescente para uma reflexão profunda sobre oportunidades perdidas. Com perseguições com tacos de beisebol pelo meio. E professores de informática perdidos num deserto. Tudo até desaguarmos naquela chuva que finalmente lavou 16 anos de silêncio. E a beleza da mensagem é essa esperança implícita. Exige um esforço tremendo mover as pedras do silêncio, mas nunca é demasiado tarde para falar. Nunca é tarde. Mas antes de fecharmos, há um pensamento provocativo que surgiu durante a nossa preparação e que gostava de partilhar com quem nos ouve. Sim, acho que é uma reflexão essencial para os dias de hoje. Pensem nisto. A história original envolveu um silêncio causado pela mudança física do Júnior para Antuérpia. Há 16 anos, a distância geográfica era uma barreira real e uma ótima desculpa para cobardia emocional. A geografia justificava a ausência. Exato. Mas, como é que isso funcionaria hoje? Na nossa era de hiperconexão digital, com redes sociais, mensagens no telemóvel, os pontinhos verdes a dizer quem está online, as confirmações de leitura. É quase impossível desaparecer do mapa agora. É isso. Será que um iate silencioso de 16 anos é sequer sustentável hoje em dia? Ou será que, ironicamente, ter a capacidade de ver a vida do outro todos os dias através de um ecrã torna a falta de coragem para dizer um simples olá ainda mais paralisante? É um paradoxo terrível. A tecnologia eliminou a desculpa da distância, o que significa que o silêncio, hoje, é uma escolha diária e consciente. A presença digital do outro é um lembrete constante daquilo que não temos coragem de fazer. Os nossos ecrãs viraram a nossa Antuérpia moderna. Um exílio mesmo na palma da mão. Fica o convite para a nossa audiência refletir sobre os silêncios digitais nas suas próprias vidas. Aqueles contactos que vemos brilhar no ecrã e, mais uma vez, escolhemos não dizer nada. Muito obrigado por nos acompanharem nesta exploração e até à próxima.